Então, Mateus capítulo de número 6, nós vamos ler do verso de número 9 ao 15, que diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos. Senhor, te peço nesse instante. Ele disse, comentando a respeito desta oração, ele disse as seguintes palavras, abre aspas: os principais interesses e prazeres do seguidor de Jesus são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só depois disso o cristão pensa em suas necessidades pessoais. Exatamente porque, como nós vimos na quarta-feira passada, as nossas orações nunca devem começar por nós, nunca devem começar por nossas necessidades, por nossas carências, certo? Por nossas lutas e dificuldades. Não. A gente sempre deve começar adorando a Deus. Sempre deve começar com uma palavra de adoração. O texto que lemos agora é o momento em que o cristão ele vai pensar em suas necessidades. É importante frisar que esse texto ele faz parte da sessão de oração do Sermão do Monte. Eu expliquei na quarta-feira passada que das 6 petições que nosso Senhor ensina nesta oração, as 3 primeiras estão voltadas para a glória de Deus. O cristão deseja que Deus seja glorificado, que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha e que a vontade dele seja estabelecida em todos os quadrantes da terra, deste mundo, deste planeta. E as últimas 3 petições, que é o que veremos hoje à noite, estão voltadas exatamente para as nossas necessidades existenciais. As nossas necessidades existenciais. Lembrem, quando Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer aí? Que o pão não é necessário? Não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está nos fazendo lembrar o que deve vir primeiro sempre. Primeiro, a palavra. O pão é secundário. Mas o pão é óbvio que é necessário. Óbvio que o pão é necessário. Tão necessário que a gente viu, de acordo com os textos da tentação de Nosso Senhor, que quando termina a tentação, os anjos vêm servi-lo, né? John Stott disse o seguinte: visto que Deus é nosso Pai que está nos céus e que nos ama com amor de Pai, Ele está preocupado com o bem-estar total de seus filhos e deseja que lhe apresentemos as nossas necessidades de alimento, de perdão e de livramento do mal, confiando nele. Pois bem, tendo entendido exatamente o que significa essas 3 últimas petições, a gente passa agora a uma análise mais precisa do que significa cada uma para a realidade diária, cotidiana da vida cristã. Então, em primeiro lugar, o que a gente deve pedir a Deus como necessário para viver? O óbvio, o pão de cada dia. Versículo número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja. Na época de Nosso Senhor, o salário do trabalhador não era mensal, feito o nosso. Era diário. Isso significava que eles tinham de trazer para casa o pão do outro dia. O dinheiro que eles ganhavam hoje de trabalho garantia o pão do outro dia. O pão já estava garantido.
A sociedade daquela época era tipicamente e basicamente agrária, o que, em caso de problemas com a colheita, por exemplo, prejudicava-se bastante a alimentação regular dos que dependiam dela. Nesse tipo de sociedade, irmãos, orar pedindo o pão nosso de cada dia era um pedido carregado de sinceridade e preocupação diante de Deus. Sinceridade e preocupação diante de Deus. É fato que muitos cristãos modernos pouco sabem dessa realidade de pedir o pão de cada dia. Por quê? Por que a gente não tem essa experiência com tanta intensidade como tinha os homens daquela época? Porque somos homens e mulheres cujas feiras são realizadas para o mês inteiro. Está vendo a diferença? A diferença é eu ter que ganhar o pão todos os dias, garantir o pão de amanhã no dia de hoje. E a diferença é eu já ter a feira para o mês inteiro. Aqui é uma diferença exorbitante. Nossos salários, por exemplo, não são diários. A não ser que os autônomos, né, tenham esse detalhe. Mas, enfim, em regra, nossos salários são mensais, que nos leva a encher a despensa e ver garantido o mantimento do mês inteiro. Então, se nós orarmos pedindo o pão de cada dia, o pão de amanhã já está lá. De certo modo. Então, pastor, o que isso deve gerar em nós? Interessante, porque isso deve gerar em nós, irmãos, o fato de nós termos o mês garantido com a nossa feira, isso deve gerar em nós um espírito de gratidão ao Senhor, o que muitas das vezes não acontece. Por sermos frutos das influências da cultura secular, a gente tende a nos colocar em ingratidão ao Senhor, não porque Ele deixou de nos dar o pão de cada dia. Porque quer seja diário, quer seja mensal, quem nos dá é Ele. Mas sim porque a gente espera receber da parte dEle, muitas das vezes, um luxo que Ele não nos prometeu. E a gente está tratando aqui de uma necessidade diária. E onde é que muitas das vezes o crente cai? Em estar exatamente pedindo a Deus o que ele não necessita para viver. Muitas das nossas inquietações não são pelo que nós precisamos. São exatamente pelo que a gente não precisa. Pelo que a gente não precisa. Para a cultura secular mundana, você só é alguém se ostentar o último iPhone da série, que já está no 17. Só é alguém se você ostentar a última Ferrari que saiu no mercado. Se você ocupar as últimas posições, certo, da sociedade em poder, influência, etc., em nome do seu ego, em nome do seu eu. Não em nome da glória de Deus, mas em nome do seu ego, do seu eu, de que você é, de que você pode, de que você é alguém. Então nós somos o povo que ostenta. Ostenta carros importados, mansões, roupas de grife, relógios caríssimos, perfumes importados. Esse tipo de pensamento, ele tem entrado no cristianismo pelas portas da teologia da prosperidade e agora, mais recentemente, pela a filha de Satanás, a teologia do coach. Que diz que você só é abençoado se tiver muito dinheiro, se ostentar saúde, ser patrão e não empregado, morar em mansões, ter carros de luxo, roupas de grife, relógios de grife, sapatos de grife e por aí se vai. O que significa exatamente esse tipo de mensagem no arraial cristão? Esse tipo de mensagem no arraial evangélico? Isso mostra, queridos irmãos, o quanto nos afastamos da simplicidade do evangelho. Da simplicidade e das expectativas, como eu falei no domingo passado, sobre a vida eterna. Sobre a vida eterna. Esse foi o grande problema de Sodoma. Qual foi o grande problema de Sodoma? O grande problema de Sodoma foi a prosperidade. Sabiam disso?
Por exemplo, venham comigo rapidinho a Ezequiel. Ezequiel 16. Verso de número 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram farturas de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Olha que interessante. Sodoma, ele é a representação fiel dessa vida de luxúria e de ostentação, apesar de que luxúria para nós no português está mais ligada à ostentação do que ao sentido original, que é a vida sexual e moral. Mas na nossa realidade, nós estamos muito próximos a Sodoma. Eu diria até mais. Me adianto e dou um passo à frente. A igreja cristã está correndo o risco de se tornar uma Sodoma. Não no sentido imoral de ser, mas no sentido de ser tão próspera, que esquece de Deus. Ou que apenas usa Deus para obter essa prosperidade. Vocês devem lembrar que teve uma igreja lá no Apocalipse que Jesus condenou, exatamente porque ela se achava muito rica, se achava que tinha muito, que estava abastada, e Jesus disse, olha, antes você fosse quente ou frio, mas você é morna. Estou a ponto de vomitar você. Você é insuportável. Porque ela se achava demais, aquela igreja. Por quê? Porque esqueceu do básico. Esqueceu do básico. Esqueceu de ser grata a Deus pelo que tinha, pelo que possuía. Venha comigo, por favor, a Tiago, capítulo número 1. Tiago 1. Aqui está outra denúncia importante a respeito de onde vem tudo que nós temos, tudo que temos. E por que devemos ser gratos ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo básico de cada dia. 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, veja, sombra, variação ou sombra de mudanças. Não pode existir. Toda boa dádiva, tudo que você tem, tudo que você possui, vem de onde? Vem do próprio Deus. O Senhor é quem nos supre, o Senhor é quem nos mantém. É dele que vem o pão de cada dia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo disse, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Estou chamando a atenção de todos vocês, a começar por mim, para o fato de que tudo que nós temos, já temos como bênçãos de Deus e precisamos ser gratos por isso. O pão de cada dia já é uma grandiosa bênção de Deus. Toda a raiz de ingratidão está no fato de esquecermos que tudo quanto temos, tudo vem de Deus, toda boa dádiva vem dele. A chuva, o sol, a semente, o linho, a saúde para trabalhar, a oportunidade de emprego, o salário. Aquele emprego lá que você não gosta, mas você está lá, é de lá que Deus tem lhe dado o seu pão. É de lá. E veio de Deus para você. Foi uma bênção de Deus para a sua vida. O pão nosso de cada dia, irmãos, não significa luxos. Não significa essa ostentação toda que muitos querem fazer com que o crente viva por aí ostentando para dizer que é filho do rei.
Você é filho do rei. Você é filha do rei. Você tem que viver assim, tem que viver assado. Não. O pão nosso de cada dia significa as necessidades existenciais sendo supridas pela boa mão de Deus. Lutero dizia o seguinte: pão é um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, um bom governo e a paz. Tudo isso é o pão. Eu gosto quando Paulo traz a seguinte reflexão a Timóteo, na primeira carta que escreve a ele, acerca dos riscos que o nosso coração tem de cair no descontentamento. 1 Timóteo 6, versos de número 7 e 8. Paulo vai lembrar a Timóteo, lembra que o que você tem já é o suficiente para você viver uma vida de gratidão ao Senhor, de gratidão absoluta ao Senhor. Aí ele diz, versos 7 e 8, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ah, irmãos, parece que esse versículo só tem na Bíblia da Igreja Batista Memorial. Parece que só tem nas nossas Bíblias aqui. Porque eu não vejo isso nessa turma toda que segue a teologia da prosperidade, dos coaches. Essa turma que canta sabor de mel para cima e para baixo, eu não vejo. Aí no versículo 9, Paulo diz assim, ó, mas os que querem ficar ricos, quem aqui quer ficar rico? Quem quer ficar rico? Levante a mão. Ah, ninguém quer, né? Vamos ver o que Paulo diz aqui. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o coração foi capturado por este desejo de poder, de riqueza, de ostentação, de nobreza, segundo os padrões do mundo, não segundo os padrões de Deus. Não segundo os padrões de Deus. Não é errado, não é pecado ser rico. Não. A Bíblia, em local algum, ela diz isso. A Bíblia diz sim, quando o coração do homem é capturado, no versículo 10 Paulo diz isso, porque o amor ao dinheiro, ou seja, quando o coração do homem é capturado, e ele se transforma num tio Patinhas da vida. Lembram do tio Patinhas? E ele se torna naquele personagem com o carimbo de evangélico. Aí ele diz, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muita dor, com muitas dores. Interessante, não? Por isso que Paulo reforça, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora venha comigo, por favor, para Provérbios. Esta é uma das orações mais magníficas de toda a Bíblia, que eu acho. Provérbios 30. A gente conhece bem, mas nunca é demais pôr os nossos olhos sobre esta oração. Verso 7. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Quais são as 2 coisas? Vamos lá. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Então ele vai dizer o propósito. Qual o propósito que ele quer o pão necessário? Ele quer o pão na medida certa, na quantidade certa, na porção certa. Verso 9. Para que não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Resolvido?
resolvido. Esse é o princípio por trás do pedido de pão nosso de cada dia. Que estejamos satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado. Isso porque Ele sabe de que tendes necessidade. Ele sabe do que a gente tem necessidade antes que a gente o peça. Ou não sabe? Ele sabe do que a gente tem necessidade. E a gente sabe do que a gente almeja além da nossa necessidade. É aí onde está o nosso problema. Nós muitas das vezes estamos envolvidos em angústias do coração por coisas as quais nós podemos viver sem elas. Foi hoje mesmo, quando eu estava meditando sobre esse ponto, eu tenho o smartphone, tenho um celularzinho, lanterninha. E eu fiquei pensando, antes dos smartphones a gente tinha um lanterninha, lembra? E todo mundo vivia. Vivia ou não vivia? Vivia, está todo mundo aqui, chegou aqui. E antes dos lanterninha, o orelhão. Não era? A ficha, a gente botava a ficha, o novo, né? A gente botava a ficha, tinha o cartão, a gente botava a ficha. Todo mundo vivia, não vivia? Mas agora ninguém sabe mais viver sem smartphone. Ninguém sabe mais viver sem smartphone, perceberam? Esqueceu o celular na igreja, você volta para buscar. Esquecer a Bíblia, né? Como diz aquele irmão, domingo eu vou estar aqui, eu pego. Então, mas irmãos, é sério isso. É sério, é engraçado, mas é verdade. Ou seja, a gente acrescentou à nossa existência coisas as quais a raça humana viveu por 4.000 anos, praticamente sem. Aliás, por 6.000 anos, que a Terra tem 6.000 anos, né? Então, por 6.000 anos, a gente viveu sem, mas aí agora a gente não consegue mais viver sem. E aí? Mas nesses anos todos de existência da Terra, o pão sempre esteve lá. O pão sempre esteve lá. O pão de cada dia. Vocês estão entendendo a diferença entre o necessário e o que realmente é um luxo da vida moderna? É um luxo. O cristão é alguém que tem a legitimidade de, em circunstâncias de aperto, de pão, poder orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, pode faltar smartphone, pode faltar notebook, pode faltar carro, pode faltar roupas de grife, pode faltar tudo isso. A gente sobrevive sem essas coisas. Agora, sem o pão de cada dia é que fica difícil. E é aí onde o cristão tem, exatamente, essa intimidade de filho ao pai, de pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo. Deus jamais desampara seus filhos em absoluta miséria, sem nos prover o socorro necessário. Ele conhece as nossas reais necessidades, Ele sabe. E na hora certa chega. Na hora ideal, chega. Para passar esse ponto para o outro, permita-me contar-lhe rapidinho aqui uma história que aconteceu com George Miller, conhecido como o apóstolo da fé, que no orfanato que ele cuidava não tinha pão para alimentar as 1.000 crianças que moravam ali naquele dia. Então ele entrou no quarto, dobrou os joelhos e orou dizendo: Pai dos órfãos, falta pão. Amém. Passados alguns minutos, várias carroças de pão pararam em frente ao orfanato. E o chefe que conduzia as carroças bateu na porta do orfanato e disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães à família real no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. Miller disse àquele homem: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. É para quem crê. É para quem crê. Que Deus supre, Deus supre.
Então, em primeiro lugar, a necessidade de pão. Segundo lugar, a necessidade de perdão. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Temos aqui nesta petição, irmãos, o que está escrito nos versos 38 a 48 do capítulo 5, onde lidar com quem nos faz mal deve ser sempre com um espírito perdoador. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Temos dívidas com o Senhor, nossos pecados contra Ele são essas dívidas, assim como o mal que nos fazem levar nossos algozes a ficar com dívidas conosco. O termo dívida aqui, na verdade, significa pecados, atos de rebeldia, que geram desunião e quebra de aliança. O cristão é alguém que roga a Deus pedindo perdão de suas dívidas, porque ele mesmo já perdoou seus devedores, aqueles que lhe fazem mal. Ele sabe que uma das formas de mostrar transformação de alma é perdoando. Todos entramos na vida cristã cheios de dívidas, cheios de pecados, cheios de rebeldia no coração com Deus por causa de nossos pecados. Daí o arrependimento e o clamor por perdão. Sendo perdoado pelo Senhor, o cristão passa então a ser um perdoador. A perdoar seus inimigos, aqueles que lhes são cheios de dívidas. Claro, meus irmãos, que não falamos de meras dívidas financeiras. Não é isso que o texto fala. Dependendo da situação, pode até ser, pode até ocorrer de você ter que perdoar realmente uma dívida financeira, a fim de que o evangelho não venha a ser enlameado. Mas aqui se fala daquelas dívidas que amargam a alma, daquelas dívidas que azedam o coração, os rancores da vida. Aquele ranço da alma que você carrega por outra pessoa, contra outra pessoa, por um mal que ela lhe fez. É esse o tipo de dívida aqui que Jesus está dizendo que o cristão, ele leva ao Pai e diz: Senhor, eu perdoei, então me perdoa também. Ele chega ao ponto de perdoar, não porque acordou com essa disposição natural, mas sim porque ele compreendeu o perdão de Deus sobre suas dívidas. E assim ele age da mesma forma. Da mesma forma. Essa é uma das marcas do cristão. É que o cristão sabe perdoar. O cristão sabe perdoar. O ímpio não sabe, irmãos. Quem aqui convive com ímpio sabe do que eu estou dizendo. O ímpio não conhece a linguagem do perdão. O ímpio só conhece a linguagem da vingança. Agora, a linguagem do perdão, ela é própria do cristão. Ela é própria do cristianismo, diga-se de passagem. No islamismo, o tempo todo, o Alá, o Deus Lua deles, é um Deus que respira vingança o tempo todo. Vingança, 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 ira, vingança. Fica chato ler o Alcorão. E quando você vai para o Deus da Bíblia, você encontra exatamente o pai do filho pródigo sendo representando Deus, representando aquele que perdoa as nossas dívidas. É tanto que no versículos número 14 e 15 está escrito: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Aqui está uma forma de identificar um cristão. É que ele perdoa os que lhe fazem mal. Se não perdoa, se guarda mágoas e anda com elas para cima e para baixo, atira colo, isso mostra que aquele homem ou aquela mulher não são filhos de Deus. Então, ao sair desse culto hoje, se você lembra de alguma pessoa que você tem um rancor, uma amargura no coração, ligue para essa pessoa. Peça perdão e perdoe. Resolva esse assunto aí. Resolva esse assunto aí. Eu conheci um homem que disse que a única dificuldade dele entregar a sua vida a Jesus é porque ele não conseguia perdoar os seus inimigos. Eu não consigo. Pois está complicando a sua própria vida. De Castro, mais uma vez, ele diz: o espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca se arrependeu. Se você não perdoa, é porque você nunca se arrependeu de verdade. Nunca entendeu o real sentido do perdão de Deus.
Então não adianta eu pedir o perdão de Deus se eu não sou capaz de perdoar os meus inimigos. Todos os dias, queridos irmãos, somos carentes do perdão do Senhor. Todos os dias. Todos os dias você cria uma nova dívida no céu. Entendeu isso? Todos os dias. Nós temos uma nova dívida. Todavia, como nos mostramos arrependidos de fato dos nossos pecados, se não somos capazes de perdoar aqueles que nos fizeram algum mal, como é que a gente vai poder dizer, eu sou um homem arrependido? Como se você não consegue perdoar quem lhe faz mal? John Stott disse que uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Como é que eu sei que A ou B se arrependeu de verdade? Porque ele perdoa. Então aqui está a nossa garantia de perdão no Senhor, é que nos arrependemos dos nossos pecados e com isso agimos feito o Pai Celeste, perdoando os que nos devem. Nos devem. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, está escrito no final do capítulo 5 de Mateus. E uma forma de eu mostrar exatamente, perfeição ali é a maturidade. E uma forma de eu mostrar essa maturidade é exatamente perdoando como Deus perdoa. Terceiro e último lugar, nós temos então a necessidade de livramento do mal. Versículo 13, só a parte A, de Mateus 6, 13, parte A. E não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Os estudiosos divergem sobre se aqui tem uma só petição ou duas petições. Eu creio que haja somente uma petição dividida em duas partes. Como assim? Na primeira parte temos o pedido de se livrar da causa do problema. E na segunda parte, de estar livre das consequências do problema causadas pela tentação, que é o mal. Outro ponto que devemos observar sobre este pedido é que a palavra tentação, ela também tem um sentido de provação. Provação. E ambas têm um papel pedagógico. Aqui em Tiago, se você quiser vir comigo rapidinho, Tiago capítulo número 1, nós temos um vislumbre da pedagogia da provação. Tiago 1, versos número 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. No versículo 12 ele diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja, provação ou a tentação, ela tem esse lado pedagógico, e o fato de a tentação ter um sentido pedagógico é mais que lógico que nosso Senhor nos ensina a orar pedindo que o Pai nos livre desses dias de trevas. Nossa oração, na verdade, deve ser a de que Deus, nosso Pai, nos abra os olhos para enxergar as consequências malignas que existem por trás de cada pecado antes de cairmos neles. Cada pecado. Esse pedido está completo, está de completo acordo, na verdade, com a sua vontade revelada nas Escrituras. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tentação. Orar pedindo para ser livre da tentação é pedir forças ao Senhor que nos ajude a andar longe, bastante longe, dos perigos do caminho, vigiando e orando. Deixe-me perguntar, qual foi a última vez que você orou pedindo ao Senhor que Ele livre da tentação? Tentação do dinheiro, tentação da pornografia, tentação de falar palavrão. Tantas são as tentações que o crente sofre. Dispensar de nossas orações esse pedido, irmãos, é sinal absoluto de desleixo espiritual. É brincar com o perigo de viver uma vida longe da presença de Deus e de seu cuidado. Há dois instrumentos poderosíssimos no que tange à tentação. Dois instrumentos. Primeiro, o diabo. Vimos o quanto ele tentou nosso Senhor no deserto, o quanto tentou aos santos do passado. E nós mesmos somos alvos diários dessas tentações de Satanás. Por outro lado, temos
o nosso próprio coração caído. Nosso próprio coração caído, inclinado ao pecado. Vez por outra estamos em problemas por causa do nosso coração pecador. Vez por outra. Daí devemos ter o cuidado com esses dois inimigos terríveis, o diabo e o nosso próprio coração. Aliás, a arma que Satanás usa contra nós é o nosso pecado. É o nosso pecado. Ele sabe qual é o seu pecado predileto, ele sabe qual é a sua fraqueza que faz seus olhos brilharem, e é isso que ele vai te apresentar. Se você é tentado por dinheiro, esqueça, ele não vai colocar a mulher na sua frente. Ele vai colocar a oportunidade de você cair com dinheiro. Se é mulher ou homem, enfim, vai ser isso aí. Se é bebida, vai ser bebida. Se é droga, vai ser droga. E assim ele vai trabalhando em cima do seu ponto fraco, a fim de que você caia, envergonhe o evangelho e siga caído no pecado. Pastor, por que orar pedindo o livramento das tentações é importante? Porque quando a gente vive debaixo de pecado, a nossa comunhão com o Senhor é interrompida. Deus não tem comunhão alguma com quem vive debaixo do pecado. O cristão é alguém que o que mais preza é a manutenção de sua comunhão com Deus. A manutenção. De modo algum, o cristão quer perder essa aliança, essa união que tem com o Senhor. Perder essa comunhão para ele é algo inimaginável para um homem ou uma mulher que se diz serem de Deus. Portanto, o cristão é alguém que ora dizendo, não nos deixe cair em tentação. Isso me tiraria da tua presença, Senhor. Isso me afastaria de ti e eu não quero viver longe de ti. O Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: eis a razão pela qual deveríamos fazer essa oração, para que nada venha a interpor-se entre nós e o resplendor e o fulgor da glória de nosso Pai Celeste. Nada. O maior temor do cristão genuíno é perder a Deus. No entanto, mesmo que o Senhor nos coloque em situações perigosas, a fim de nos ensinar algumas lições preciosas, lembremos do que está escrito em 1 Coríntios 10:13. Aquele que está em pé, veja, para que não caia. Então, ore ao Senhor pedindo que Ele livre das tentações. Por quê? Porque quando a gente cai, as consequências chegam. Quando a gente cai, as consequências de dores são inevitáveis. Ouçam isso, jovens, vocês que estão aqui. Ouçam isso. Os casados que aqui estão, as mulheres, os homens. Ouçam isso. Quando a gente cai, as consequências são inevitáveis. Recentemente eu me encontrei com um rapaz que tocava na banda, na igreja, numa igreja que eu congreguei aqui em João Pessoa, e ele tocava na banda, e era um sujeito muito animado, e aquela coisa toda e tal. Então ele não vigiou e caiu. E ele perdeu a família, perdeu o ânimo de servir ao Senhor e disse para mim que não tinha mais prazer de servir a Deus. Ele sabia que estava errado, mas ele não conseguia mais reagir. O que é isso? As consequências. É o mal. É exatamente isso que Jesus diz na parte B do versículo 13. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Aqui está. O mal é a consequência. O mal é a peia depois da queda. Então nós temos aqui também na oração, entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse acréscimo aparece em alguns manuscritos antigos, mas em outros não. Isso não contradiz em nada a oração do Pai Nosso. O fato é que nossa oração deve começar com um senso da majestade de Deus e deve terminar com esse mesmo senso da majestade de Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, não devemos lançar nossos pedidos e sair de perto. Devemos começar louvando ao Senhor e terminar nossas orações louvando ao Senhor. Aquele que nos dá o pão, nos perdoa os pecados e nos livra das tentações e suas consequências, a este Deus maravilhoso,
e Pai, seja o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar da maneira correta. Como orar errado daqui para frente? Só se formos negligentes em praticar o que ouvimos aqui nessas 3 quartas-feiras. Ensina-nos, ó Deus, a como cristãos, como teus servos, a lançar mão desse santo privilégio de te chamar de Pai, de poder se aproximar ante o trono da graça e assim, Deus, diante da tua presença, te adorar, engrandecer a tua majestade, rogar a ti mesmo que o Senhor venha glorificar o teu nome, trazendo a este mundo a tua vontade estabelecida, o teu reino glorioso, ó Deus, e o teu nome santificado. E ao mesmo tempo, Senhor, rogamos que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós e nos dê o pão de cada dia. Nos perdoe os pecados, pois são muitos, diariamente, Senhor, são muitos, diariamente. E assim, Senhor Deus, nos livre das tentações, pois elas estão por todas as partes, por todos os lugares onde a gente olha, a gente vê, a gente anda. Lá está a tentação, lá está o inimigo de nossas almas preparando um laço, o laço do passarinheiro, Senhor. Está armado à nossa frente. E eu te peço, ó Deus, segura forte a nossa mão para a gente não cair. Alerta as nossas almas, que o teu Espírito Santo esteja sempre gritando em alta voz em nossa consciência. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas à frente, para Cristo Jesus. E assim, Senhor Deus, sigamos firmes no poder do teu amor. Em nome de Jesus te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Vamos dividir para orar em nome de Jesus.